pregador também tem que tomar cuidado com a hora aqui, que os irmãos têm que ir embora, né? Porque às 2h30. Vamos ver se... Vou botar o tempo aqui, ó. Olhando para mim. Tem relógio ali também, né? Quero agradecer, eu e Denise, mais uma vez, pelo carinho de todos vocês. E fico tão... De verdade, gente. A gente não tem que mentir. Se mentir de microfone usando o nome de Deus, é pior ainda. Cai um raio na cabeça. Se não cair na hora, cai depois. Então, não é jeito de falar assim. A gente abençoa e é abençoado também. É igual, sabe, professor em escola de menino pequeno? Eu estou aqui para aprender com vocês. Nada, vai aprender nada com aqueles meninos lá que não sabem nada. O professor vai ensinar mesmo. Não é assim que o professor fala para os alunos, né? Os professores aqui falem, mas se virem para aprender alguma coisa com os meninos, viu? Para não ser mentira. Às vezes também é só um jeito de falar, a gente é abençoado, a gente abençoa também é abençoado, mas não é só um jeito de falar não, viu? A gente fica muito abençoado pelo carinho, pelo amor, pelas palavras, pela oração, de verdade. Aliás, sabe que a gente também não é besta, né? Então a gente fica ligado, cada irmão falando, cada palavra. Vem, fala comigo, Jesus. E fala assim, o carinho da oração de quem abraça e ora. Muito obrigado, de verdade. João, Evangelho de João, capítulo 14. Esse momento aqui é o momento da chamada última ceia. Jesus ia ser preso naquele mesmo dia. Ele sabia que ia ser preso. Esse é um momento tenso. Jesus está com os seus 12 discípulos. Jesus iria apontar o traidor, Judas. E realmente isso aconteceu. Jesus estava avisando que ia ser preso, ser torturado, iria morrer na cruz. E aquele clima estava muito tenso. Esse é o momento em João 14. E Jesus começa a falar com os discípulos no versículo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Jesus está falando aí, não está dizendo assim, creiam em Deus, creiam em mim também, não. Ele está dizendo, vocês creem em Deus. Obrigado. Vocês creem em Deus? Creem em mim também. Ele faz uma afirmação. Vocês creem em Deus? Creem em mim. E aí depois ele fala uma coisa para fazer. Creiam em mim também. Versículo 2, ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está falando, porque ele sabia que ele ia partir. Então ele disse: olha, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim. Aí vem o versículo 4, Jesus diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então Jesus diz que vai para o Pai, e vai e voltará, vai preparar lugar, e voltará para levar, e diz: fiquem tranquilos. O momento era muito tenso, mas ele diz: não se turbe o seu coração, creiam, estejam em paz. E finalmente ele diz: vocês sabem o caminho. Quando Jesus diz uma coisa, é verdade? Acho que é, né?
Vamos lembrar que Jesus estava com aqueles discípulos. Quanto tempo já estava Jesus com os discípulos? 3 anos e meio, mais ou menos. Mais de 3 anos. Jesus andando com os discípulos andando com Jesus. Imagine você passa 3 anos com um professor numa sala de aula. O professor explica tudo, fala tudo. No final diz para você assim: você resolve esse problema aqui, você sabe resolver. Foi isso que aconteceu. Jesus disse: vocês sabem o caminho. Versículo 5, o que é que Tomé diz? Senhor, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Quem estava certo? Jesus ou Tomé? Quem estava certo? Jesus disse para eles: vocês sabem o caminho. Aí Tomé disse: não sei não, Senhor. Quem estava certo? Sim, mas Tomé disse que não sabia. Tomé disse que não sabia. Que Tomé é esse, gente? Que Tomé é esse? Jesus diz: você teria coragem de falar para Jesus? Jesus fala para você assim uma coisa: ó, isso, você diz: eu não, Senhor, o senhor está errado. Que Tomé, que aluno ruim. E se o professor, o mestre disse que ele sabia, ele devia no mínimo dizer: eu sei, eu não sabia que eu sabia. Não, ele diz: não, Senhor, a gente não sabe nem sequer para onde o Senhor vai, como é que a gente pode saber o caminho? Aí o versículo 6, Jesus responde como? Respondeu Jesus. Agora, ó, olha para a minha cara aqui, olha para a minha cara, Jesus respondendo: Tomé, eu sou o caminho. É porque a gente recita os versículos bíblicos assim recitados, a gente tira do contexto, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Opa, decorou o versículo, pronto, está liberado, vai para o céu. Não, tem ali uma coisa acontecendo. Jesus disse para eles: vocês sabem o caminho. E Tomé respondeu: não sei não, Senhor. Aí Jesus diz: eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês não viram ainda que eu sou o caminho, eu sou o caminho. Gente, que Tomé é esse? Estava com o caminho ali diante dele, e ele não sabia. Respondeu-lhe Jesus, versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, versículo 7, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8, replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ah, meu Deus do céu, que dureza, viu? Rapaz, Jesus devia desistir daquela igreja dele, viu? É não? Jesus chega agora e diz: vocês conhecem o Pai e vocês já viram o Pai. Aí Filipe: eu não, eu nunca vi não. Eu nunca vi, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus acaba de dizer: vocês já viram o Pai. E Filipe responde: não vi não, mostra-nos o Pai. E aí está tudo resolvido. Resolveu a minha vida toda, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Versículo 9, disse-lhe Jesus. Agora, a expressão que eu usei também para Tomé, Jesus não usou, eu estou tanto tempo com você, Tomé, e você não viu que eu sou o caminho? Agora Jesus fala com Filipe. Agora, vocês sabem decorar do texto, então olha aqui para a minha dramatização. Filipe, eu estou há
tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Versículo 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Quantos de nós já nos sentimos iguaizinhos a Tomé e a Filipe? Dois brocos. Você já se sentiu broco? Quantas vezes na vida da gente, né? Tem coisas tão óbvias da parte de Deus e a gente não está conseguindo entender. Quantas vezes tem coisas dos mandamentos do Senhor e a gente não está conseguindo praticar aquele negócio. E a gente se sente tão limitado. Também por causa da nossa história. Tem uma pessoa conhecida, nossa, minha, de Denise, que ela cresceu ouvindo da mãe que ela é burra. Assim mesmo, não é... A mãe usava outras coisas, não é assim, você não é burra, você não entende nada, e ainda faz comparação com uma parente. Ela sim, a sua prima lá é que... E essa moça tem um bloqueio gigantesco para conseguir enfrentar as coisas. Muitos de nós temos essa história. O mundo colocou na cabeça da gente que a gente é limitado, que a gente não consegue, que a gente não vai ser santo como o outro é santo. Sempre a pessoa fica aí sentada admirando os outros que são mais espirituais. Ah, eu queria ser como fulano, olha como ele ora. Eu queria ser como fulana que pega aquele microfone e fala. Eu queria ser como o pastor. Eu queria ser como... Quando a gente tem uma pessoa que a gente se inspira, tudo bem, é bom. Mas o problema é que esse eu queria ser vai acompanhado de dizer: eu nunca vou ser. Por quê? Eu sou limitado, porque eu não tenho a bênção que ele tem, eu não tenho a compreensão que ele tem, eu não tenho a formação que ele tem, eu não sei falar como ele sabe falar. Deus não me deu a mesma graça. E a gente fica igual a Tomé, igual a Filipe, as coisas estão na cara e a gente sem ver, sem conhecer, sem experimentar. Agora veja só, o versículo 12, Deus está falando com 12 discípulos broco, e os dois mais brocos de todos foram os que falaram, que Jesus disse uma coisa e eles disseram o contrário. Jesus disse: vocês sabem o caminho. E aí Tomé: não sei não. Jesus disse: vocês conhecem o Pai e já viram o Pai. E aí Filipe: eu não conheço não, mostra-nos o Pai, nunca vi não. Os dois brocos. Jesus vira para esses dois brocos no versículo 12 e diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Ele olha para aqueles dois brocos, ele olha para aqueles dois que discordaram de Jesus em coisa que eles já sabiam, eles diziam que não sabiam, e diz: vocês creem em mim, e quem crê em mim vai fazer obras maiores. Eu acho que tem esperança para a gente, não tem? Se tinha esperança para Filipe e para Tomé, Jesus disse para eles: vocês que creem em mim, vocês vão fazer obras maiores. Certamente Tomé e Filipe, com os outros também, pararam, olharam assim. Eu acho que está na Bíblia não, claro que não está, mas eu acho que Tomé e Filipe iam falar de novo e dizer: Senhor, não vamos fazer não. Não vamos fazer não. O Senhor não acabou de ver que a gente não entende nada? Quantas vezes a gente também vê as promessas das Escrituras, vê a palavra, vê os mandamentos do Senhor que parecem impossíveis, a gente diz: não dá não, não dá. Mas Jesus está dizendo para a gente, com toda a nossa limitação,
que quem crê fará maiores obras do que as que ele fez. E aí no versículo 13 ele continua ainda dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí Jesus fala: vocês orem e eu vou responder. E Jesus fala assim: e vocês me amam? Então guardem os meus mandamentos. Pronto, aí terminou de acabar com tudo. Porque os dois e os outros também não estavam sequer compreendendo aquilo que não era de obedecer, era só de entender na cabeça. Porque Jesus diz: vocês sabem o caminho. É mandamento isso? Não. Jesus diz: vocês sabem. Aí ele: não sei não. Vocês já viram o Pai. É mandamento isso? Não é. Isso ele está dizendo: vocês viram o Pai. Eles disseram: não vimos não. Mostra-nos o Pai. Agora Jesus vem falando de mandamento, de guardar os mandamentos. Terminou de acabar com tudo. Irmãos, a gente sabe que esses 12 discípulos, 40 dias depois dessa conversa aqui, 40 e poucos dias, 50 dias depois dessa conversa aqui, lá no Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E esses homens que não compreendiam nada, que não entendiam nada, esses homens covardes, esses homens desobedientes, se tornaram naqueles que encheram toda a terra com o Evangelho de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo desceu sobre eles. Jesus sabia disso. Aí ele fala no versículo 16, ele começa a falar do Espírito Santo. Então, antes de ler, eu quero, a partir de agora, falar com os brocos que estão aqui. Esse brocão, o maior broco aqui sou eu, porque estou alto. Esse broco vai falar com os outros brocos a solução para a nossa broquice. Quantas vezes eu me senti tão broco, tão incapaz, e ainda me sinto em tantas vezes tão inútil. Aí Jesus olha para mim e para você e diz assim: você, meu broco amado, minha broca querida, você vai fazer grandes obras, e você vai orar e eu vou responder. E você me ama, eu sei que você me ama, mesmo que você seja tão broquinho e broquinha, eu sei que você me ama, e quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ele começa a falar no versículo 16, ele começa a falar de quem? Começa a falar do Espírito Santo. Ele diz no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele chama o Espírito Santo de Consolador. É interessante o nome que Jesus dá para o Espírito Santo, o adjetivo que Jesus dá para o Espírito Santo, e é mesmo um nome, é um substantivo, é o nome do Espírito Santo, Consolador. É interessante que o Espírito Santo é poderoso, mas ele não diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro poderoso. E o Espírito Santo é esplêndido, mas ele não diz: o Pai vai mandar outro esplêndido. Ele sabe que a gente precisa de Consolador. Consolador é um amigo. Consolador é aquele que a gente está carregando um peso aqui, não consegue carregar, ele carrega aqui do outro lado com a gente. E ele diz: eu vou pedir ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador. Por que ele fala outro? Existem dois tipos de outro. Existe outro diferente e existe outro igual. Por exemplo, se estamos numa mesa tomando café e acaba a manteiga e não tem mais manteiga, a gente pede a margarina. Me dê essa margarina aí. Margarina é outro diferente.
Manteiga é manteiga, margarina é margarina. Mas se acaba a manteiga e tem outra manteiga na geladeira, e a manteiga vem, é outra igual. Assim também, Jesus tinha passado 3 anos e meio com aqueles discípulos, e Jesus estava com eles o tempo todo. O que é que Jesus fazia? Pregava o evangelho do reino, ensinava, curava os doentes, libertava os endemoniados, perdoava os pecadores. Jesus todo o tempo estava com eles, Jesus era a segurança deles, e agora Jesus ia embora. Aí eles pensaram: o que será de nós? Nós vamos ficar abandonados, vamos ficar órfãos. Aí Jesus diz: não vão ficar sozinhos, eu vou pedir ao Pai, e Ele vai mandar outro. De que tipo? Diferente ou igual? Outro igual, outro Consolador, é Ele mesmo, é o próprio Cristo no Espírito, e Ele vai estar sempre convosco, para sempre com vocês. O Espírito Santo fica sempre. O Espírito Santo não visita a gente. Não é pecado cantar música, um hino antigo, aqui dos antigos a gente sabe cantar, os antigos cantam: vem visita a tua igreja, tá? Não é pecado cantar. Não é pecado dizer visita o irmão, o Espírito Santo. Não é pecado não, porque Deus entende o que ele está falando, né? Mas Deus não visita ninguém não. O Espírito Santo não visita a gente não. O Espírito Santo mora na gente para sempre. O tempo todo o Espírito Santo está com a gente. O versículo seguinte, ele diz quem é o Espírito Santo. Ele diz: é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito da verdade. Nós vivemos num tempo muito confuso, que as pessoas, principalmente para a turma nova aí, né? A gente fica aprendendo o tempo todo que não existe uma verdade. Não é assim que se ensina hoje? Cada um tem sua verdade. Essa maluquice de cada um tem sua verdade. Não existe o certo e errado. Cada um é que resolve o que é certo e errado. Não existe uma verdade. E existe sim. A verdade é Jesus. E existe o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Isso dá segurança para a gente. O Espírito Santo que nos conduz na verdade. É o Espírito Consolador. É o Espírito da verdade. E ele diz aí no final: porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos lembrar que Jesus está falando com os discípulos. E Jesus diz para os discípulos: esse Espírito da verdade, o Consolador, habita com vocês. Quem era que habitava com eles, com os discípulos? O próprio Jesus. Aí Jesus fala assim: mas eu tenho uma coisa melhor para vocês. Esse Espírito vai habitar em vocês, dentro de você. Está aqui o que ele está dizendo no final, ó. Porque habita convosco, era Jesus com eles, e estará em vós. E no versículo seguinte, no versículo 18, os discípulos estavam preocupados que iam ficar sozinhos, e Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus não está falando aqui da volta dele, a segunda vinda de Jesus, quando ele voltar em glória. Não, ele está falando aqui do Espírito Santo que seria enviado para morar nos discípulos. Irmãos, tem gente que tem um hino bonito, antigo também, o rosto de Cristo. Sempre que eu leio a história de Cristo, fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Ó, como eu seria tão feliz de vê-lo bem perto, tão juntinho a mim. Irmãos, nós não temos nada a menos do que os discípulos tinham com Jesus do lado deles. Nada menos. Na verdade, nós temos a mais, porque eles tinham a Cristo do lado deles, e nós temos a Cristo dentro de nós.
Jesus estava limitado num corpo humano, ele se fez carne, Deus se fez carne, e estava ali com os discípulos. Então em algum momento que Jesus mandou eles pegarem o barco, entraram no mar, e o mar começou uma tempestade. Cadê Jesus? Está lá na terra, ficou orando lá no monte. Aí está todo mundo desesperado. Agora não, agora Jesus não fica mais no monte, agora Jesus mora dentro de nós. É isso que ele está dizendo: não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Quero saltar aí para o versículo 26, ele diz do Consolador. 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Outra coisa que o Espírito Santo faz, que o Senhor Jesus está dizendo: o Espírito Santo nos ensina. Tem uma palavra lá na carta de João, citando a nova aliança. A antiga aliança é a lei de Moisés, no Antigo Testamento, a lei de Moisés. A antiga aliança, como eu estou falando desde sexta-feira, é uma lei que aponta um dedão assim para você: ó o dedão aqui, pratique isso, viu, seu miserável, senão você vai ser apedrejado. Essa é a lei, essa é a lei, é o dedão me condenando, te condenando. É um bocado de regra, de lei, de obrigação. Na nova aliança, que é em Cristo Jesus, a lei não é fora de você, a lei vai para dentro de você. Não é mais escrita em tábuas de pedra, mas agora é escrita em tábuas de carne. A gente fica convencido aqui dentro do coração, e a coisa fica mais séria ainda. Quer ver? Porque no Antigo Testamento diz: não adulterarás. Em Cristo diz: se somente olhar para uma mulher para ficar desejando ela, já adulterou. Não piorou? Piorou, mas é possível, porque agora vem para o coração. A lei diz: não matarás. O que é que Jesus diz? Se somente se irá sem motivo e alimentar a ira contra seu irmão, você já é um assassino. Não é pior? É pior? É pior, mas é possível, porque agora veio para dentro do nosso coração, pelo Espírito Santo que nos é dado. E lá na carta de João, como eu citei, João chega a dizer assim, presta atenção: agora não é preciso que ninguém ensine nada para você, porque você tem a unção da parte do Santo, que é o Espírito Santo. Porque lá na promessa do Antigo Testamento, que falava da nova aliança, diz: eu escreverei a minha lei nos seus corações, e ninguém ensinará mais ao seu irmão nada, porque eu mesmo ensinarei, diz o Senhor. Eu serei o seu pai, e eles serão o meu povo, meu filho. É verdade isso, que a gente não precisa que ninguém mais ensine a gente coisa nenhuma? É verdade, está escrito. Os pastores estão todos demitidos a partir de hoje, dispensáveis. Não precisa de pastor, não precisa de discipulador. É claro que não é isso. O Espírito Santo me ensina que eu preciso dos meus irmãos, eu preciso dos pastores, eu preciso do discipulador, eu preciso dos meus irmãos que me ensinam, eu preciso. Mas no final das contas, na verdade, quem é que te ensina e me ensina? É o Espírito Santo. Mas a minha pergunta é essa: você está ouvindo o Espírito Santo? Ou você está vivendo a lei? Vou para o culto porque eu quero ouvir o pastor pregar hoje, para eu ser abençoado. Aí você fica comendo pão de ontem, porque ontem o pastor foi ler a Bíblia, foi orar, preparou a palavra ontem, aí trouxe hoje, pão dormido, e tu fica comendo pão dormido.
Quando a gente vai na padaria, naquele horário que o pão sai, quentinho, quem resiste? Antes de chegar em casa, o que é que a gente faz? Já vai comendo, né? Aquele pão quentinho, a gente até resiste. Não, sim, não, assim! E come aquele pão crocante, quentinho. Há quanto tempo você não ouve a voz de Deus quentinha no seu coração? Você mesmo abriu a sua Bíblia ali e começou a ler, e aí aquilo começou a entrar aí em você, e começou a mexer com você, fez você chorar, fez você sorrir, fez você se envergonhar, fez você ficar alegre, fez você se arrepender, fez você ficar poderoso. Por quê? Porque você comeu o pão quentinho, o Espírito Santo falando com você. E mesmo quando é alguém falando, você não está ouvindo, porque aquele homem é especial, porque o sacerdote, você só vai a Deus através dele. Não, mas você ouve a palavra e sai da boca de quem está falando, mas quando chega em você já não é mais a palavra de quem está pregando, é a palavra do Espírito Santo. Gente, a gente tem um mestre, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que a gente ora e pede: fala comigo, Jesus, e Ele vai falar o jeito que Jesus fala, Ele que se vire, com todo respeito. Deus fala pela Bíblia, fala no coração, fala no ouvido, fala pelas circunstâncias, fala sem eu nem ouvir, como eu falei, guiado pelo Espírito, sem eu nem eu perceber, porque a gente é filho e o nosso Pai cuida de nós. Uma vez eu ouvi daquele irmão lá da Argentina, Victor Rodrigues, que alguns de vocês já viram Victor pregando nos nossos encontros, e Victor falando do Espírito Santo, como ele cuida de você e de mim, quando mesmo nós somos tão frágeis, tão fracos. E ele deu exemplo de alguém que é deficiente visual. Alguém que é deficiente visual, quando a gente quer ajudar essa pessoa que não enxerga, a gente tem a tendência de quê? De logo pegar no braço da pessoa, né? Vamos atravessar a rua, vamos levar ali. A gente quer pegar no braço da pessoa e levar, né? Aí o que é que a pessoa faz? A pessoa diz: não, eu seguro no seu braço. Por quê? Porque quando a gente segura no braço da pessoa, ela desequilibra, porque a gente vai empurrando, mesmo que a gente tome cuidado, a gente vai empurrando. Então ela pede para ela segurar no braço da gente. Para quê? Para a gente atravessar ela com suavidade, nos passos dela. E Victor Rodrigues disse: assim o Espírito Santo faz com você. Ele não trata você na bruta. Você está ali querendo atravessar a rua, não a rua física, mas a sua vida, sua situação, a minha situação, e aí está sem saber, vem carro, não vem, vão me atropelar, aquelas pessoas vão me atropelar, eu vou atropelar as pessoas, e aquela coisa, eu estou sem saber o que fazer. Jesus, o que é que eu faço? Aí o Espírito Santo vem: bora logo que eu estou com pressa, tem um bocado de gente orando e eu tenho que levar outras pessoas também. É assim que o Espírito Santo faz com a gente? Não faz não. O Espírito Santo diz assim: segure no meu braço. Ele faz assim com a nossa fragilidade. Ele faz assim com Tomé, que estava com o caminho diante dele e não via. Ele faz assim com Filipe, que estava com o Pai diante dele e ele não via. O Espírito Santo, o Espírito Santo sabe como ensinar as coisas para você. Não tem gente que consegue aprender tudo somente vendo um professor dando aula? Não tem? O professor dá aula ali, ele ouve, ele entende tudo, não precisa nem rever em casa. Já tem outro que não, ouve, não entende quase nada. Chega em casa, abre, lê e aprende sozinho. Já o outro precisa de um professor particular. O Espírito Santo sabe o teu ritmo. Ele sabe como é que você aprende. Ele sabe falar na tua língua. Ele sabe exatamente como te conduzir. O Espírito Santo chama a gente pelo nosso nome. Ele não chama pelo número, ele chama pelo nome. O Espírito Santo
nos ensina todas as coisas. No capítulo 15, aí mesmo de João, no versículo 26, Jesus continua falando do Espírito Santo, e ele diz: quando aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele repete, ele ensina para a gente. Eu tenho que ficar repetindo isso, porque isso é o Evangelho. E a gente não deve ter medo de dizer isso. Olha bem para mim aqui, por favor. Quem está olhando, olha mais, se é possível olhar mais. Quem não está, olha aqui. Você tem o Espírito Santo que te ensina tudo. E na verdade, você não precisa que ninguém te ensine nada. Você não precisa de ninguém mais. Uma vez eu falei para um pastor idoso lá em Salvador, que eu dizia isso para a igreja, que eu falava para a igreja: vocês não precisam de mim. Aí ele olhou para mim e disse assim: tu fala assim com a igreja? É? Você não tem medo do pessoal ir embora, não? Eu falei: não, porque quanto mais eu ensinar aos discípulos que eles vão escutar a voz de Deus, mais eu vou ser o pastor deles, se eu for o pastor deles de verdade. Mas quem depende de mim para ouvir a Deus está perdido. Quem diz para mim: Carlos é o meu pastor, nada me faltará, vai ter falta de tudo. Mas aquelas pessoas que ouvem a Cristo Jesus, nós estaremos cada vez mais ligados. E ele vai me ouvir como pastor, porque o Espírito Santo está falando com ele que eu sou pastor dele, junto com os outros pastores. E eu também vou ouvir meu irmão. Aí ele vem de lá conversar comigo, e aí quando eu estou sentado, ele vai falar aqui, ou vem conversar comigo, e eu estou logo assim: Jesus, eu posso te ouvir. Jesus, fale comigo através do meu irmão. Eu tenho que fazer minha pergunta, porque agora a coisa pode ficar complicada. Eu estou conseguindo explicar? O que eu estou dizendo é que a gente não precisa de pastor, não precisa de discipulador, não precisa de irmão nenhum. É isso que eu estou falando? Não, o que eu estou dizendo é que com pastor, com discipulador, com irmão, com todo mundo, na verdade, cada um de nós tem a liberdade de ouvir a voz de Deus. Essas pessoas vão nos ajudar a ouvir mais a Deus. Não é assim: então Carlos, agora eu não preciso mais ouvir a Deus, porque ele prega tão bem que basta ouvir ele pregar. Oh, Jesus Cristo! Não! Olha, gente, há pessoas na igreja que vivem na lei ainda. A lei, eu falei, já não me lembro mais se foi sexta, ontem, em algum momento eu falei. A lei tinha pessoas especiais, os sacerdotes e o povo. E o povo precisava dos sacerdotes para ir a Deus. Tem muita gente que ainda vive assim. Acha que só tem a bênção se aquele homem poderoso fizer uma oração forte. Acha que só vai ouvir a Deus se uma pessoa trouxer uma revelação para você. Você está livre disso. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, se escancarou. Agora, você está aproveitando para comer pão quentinho? Ou está comendo pão mofado? Tem gente que até mesmo vem tomar conselho sobre coisa óbvia. Já deve ter acontecido com vocês. Não, vocês não devem ter feito isso. A pessoa vir perguntar ao pastor, se aconselhar, se uma coisa errada é certa. Porque apareceu uma situação aí, assim. Se eu for fazer... Outro dia perguntou, assim, era uma questão de aposentadoria de INSS.
E a informação lá, casal casado. E a informação lá era que ela era solteira e por isso ela recebia um valor que ela na verdade não podia receber. Vem se aconselhar. O que é que a gente faz? Aí eu devolvi a pergunta: se eu te falar que deixe assim, quando o pessoal te visitar na sua casa, você mente. Pode dizer que vocês não são casados, bota ele lá na rua, sentado na cadeira lá na rua, e tu diz que você é solteira. Se eu te falar isso, você vai falar? Você vai mentir? Aí ela disse: não vou mentir não. Eu falei: ainda bem que veio fazer uma pergunta dessa, mas tem um pouquinho ainda do Espírito Santo aí dentro, não foi embora todo. Mas percebe o que eu estou falando? Cada um tem um Espírito. Eu vou deixar de fazer força, porque não precisa fazer força não, o Espírito Santo está falando com a gente aqui, dessa beleza de ter o Espírito Santo, que todos têm o Espírito, que cada um pode ouvir Deus, e a gente é guiado pelo Espírito Santo. Eu já esqueci em que versículo eu estou. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E o 27 diz: e vós... Não, é o 15, 27, capítulo 15. Capítulo 15. Maravilha. O Espírito Santo dará... Volta para o 26. Me perdoe que tenho chamado a atenção disso. Ele testificará de mim. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus. O que é dar testemunho? Dar testemunho é falar do que viu e ouviu. Ele está dizendo aqui: o Espírito Santo que me conhece, o Espírito Santo eu sou um com o Espírito Santo, ele vai falar de mim. Quem é que fala de Jesus para a gente? O Espírito Santo. Você quer amar Jesus? Tu fizer bem força, você vai conseguir amar Jesus? Não vai não. Não vai não. A pessoa não ama o que não conhece. A pessoa não ama o que não conhece. Tem uma fruta deliciosa lá no Peru, lá nas viagens que a gente faz lá, para ver os irmãos. Chirimoya. Chirimoya parece uma pinha, mas os gomos não são tão protuberantes, é um pouquinho mais liso. Mas é muito parecido com a pinha. A gente abre, é como se fosse pinha. E é mais doce do que a pinha. Eu estou falando aqui, chega a estar dando vontade de comer uma chirimoya daquela. Estava boa? Não é boa a chirimoya? Você não sabe, você não conhece. Você não conhece. Assim é com Jesus. Faça bem força, vá para amar Jesus, vá. A partir de hoje eu vou amar Jesus, de toda a minha alma, de todo o meu coração, porque a lei manda, está lá: amarás ao Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o coração, de toda a tua força, e eu vou amar. Aí daqui a pouco a minha alma está toda acabada, a minha força é toda fraqueza, e meu entendimento está todo atrapalhado. A gente não ama Jesus porque a gente faz força. A gente ama Jesus porque Jesus nos amou primeiro. E porque o Espírito Santo revela o amor dele por nós. Dá para entender isso? É claro que a gente vai se esforçar, porque a gente não é criança. Bebezinho é que não se esforça para nada. A gente é adulto, então a gente se esforça. Claro, é assim também, né? Mas o que faz a gente amar Jesus? Queremos amar Jesus? Amém? Peça ao Espírito Santo para te revelar quem é Jesus. Vai para a Bíblia e fala: Espírito Santo, me mostra quem é Jesus. E à medida que a gente... Se eu levar vocês lá no Peru, se vocês forem comigo ao Peru, e vocês comerem uma chirimoya, vocês vão querer comer chirimoya para o resto da vida. Se vocês conhecerem Jesus, e vocês conhecem Jesus, vocês sabem do que eu estou falando. Mas para a gente crescer no amor por Jesus, é Ele que dá testemunho, o Espírito Santo que dá testemunho aqui dentro. E aí sim, o versículo 27, ele diz: e vós também testificareis, dareis testemunho, pois estiveste comigo desde o princípio. E aí o Espírito Santo bota na gente a revelação de quem é Jesus, e a gente fala de Jesus. É o Espírito Santo que faz isso. Aí no capítulo 16, no versículo 7, Jesus diz assim, aí no 16, no 7, o Senhor Jesus diz:
Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Os discípulos não queriam que Jesus fosse, não queriam, porque queriam ficar com Jesus o tempo todo. Mas Jesus disse: eu tenho uma coisa melhor para vocês, melhor do que eu estar aqui com vocês, é eu estar aqui dentro de vocês, pelo Consolador, que é o Espírito de Cristo Jesus. E aí ele segue dizendo: quando eu for, vou-lo enviarei, versículo 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, nós temos uma coisa maravilhosa, que é a consciência. Deus que deu para todo ser humano a consciência. Pela consciência a gente sabe se a gente está fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. Só que a nossa consciência nem sempre funciona direito. A Bíblia fala de uma coisa chamada boa consciência e má consciência. É quando a gente começa a fazer uma coisa errada e a gente não ouve mais a consciência, ela não fala mais. A gente fica com a mente embrutecida, cauterizada, embrutecida. Mas graças a Deus pela consciência, mas nós não confiamos na nossa consciência. A gente tem um Consolador que é quem mostra o caminho para a gente, é quem convence a gente do pecado, convence o mundo, convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 continua falando, no versículo 13, falando do Espírito Santo: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se a gente falar: Senhor, que verdade? Qual é a verdade? Para onde eu devo ir? Devo fazer o quê? Fala em oração. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Olha que ele diz: porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que ele há de vir, o que há de vir. E o versículo 14, o que é que diz aí do Espírito Santo? Vamos falar junto esse versículo, por favor? Ele me glorificará. Desculpe, só essa frase, falar junto. Vamos lá? Ele me glorificará. De novo? Ele me glorificará. O que é que o Espírito Santo faz? Glorifica Jesus. O trabalho do Espírito Santo é exaltar Jesus. Ele diz aí: ele me glorificará. Eu quero ficar atraído completamente por Jesus, então deixa o Espírito Santo glorificar Jesus no meu coração. Enquanto eu estava sentado ali antes de começar, me veio um sentimento para alguma pessoa que está aqui, e você pensa assim: eu sou bruto, eu sou meio ogro, eu nunca tive facilidade nem de aprender as coisas direito na escola, eu nunca vou conseguir amar minha esposa direito, eu nunca vou conseguir ser manso. Bem, enquanto eu estava ali, me veio esse sentimento aqui no coração: se for da parte de Deus, essa palavra é para alguém aqui. O Espírito Santo veio para os pequenos mesmo. O Espírito Santo não veio para os inteligentes. O Espírito Santo não veio para os educados.
O Espírito Santo não veio para os capazes de fazer as coisas. O Espírito Santo veio para os pequeninos, arrependidos e quebrantados. O Espírito Santo não foi dado para quem já diz que ama Jesus. O Espírito Santo é dado para quem quebrantado, arrependido diz: Senhor, eu não tenho te amado. O Espírito Santo não é dado para os super espirituais. O Espírito Santo é dado para aquele que diz: Senhor, eu tenho sido carnal, mas estou cansado da minha carnalidade. Me lembro novamente de Victor Rodrigues. Ele deu o exemplo do deficiente visual, que é levado com carinho. Ele deu o exemplo também de uma mãe que tem alguns filhos, e entre esses filhos tem um com algum tipo de deficiência. É claro que a mãe ama igual a todos, e é claro que a mãe atende a todos, mas certamente ela dá uma atenção maior, porque precisa dar, não é por preferência, para aquele que tem aquela deficiência. E eu me lembro de Victor falando isso: eu sou muito deficiente, então o Espírito Santo me dá uma atenção particular. Se você se acha tão deficiente, tão ogro igual Felipe, tão broco igual Tomé, é para você que o Espírito Santo é dado, para nos tirar da broquice, para nos fazer mansos, não porque a gente é capaz de ser manso, para nos fazer entender, não porque a gente é inteligente, mas porque é assim no reino de Deus. Nós temos desafios tão grandes, a começar dentro da nossa casa. Essa palavra está sendo muito dirigida para a família. O Espírito Santo é dado para que eu consiga viver dentro de casa da forma como Ele quer. Ele ensina todas as coisas, Ele nos lembra todas as coisas, Ele fala de Jesus, Ele glorifica Jesus, Ele transforma a gente. Nós somos transformados pelo Espírito Santo. Quando a gente se converte, a gente é batizado nas águas, e a gente é batizado no Espírito Santo. Por isso, porque a gente precisa receber o Espírito Santo, precisa ser cheio do Espírito Santo. E que eu saiba, qualquer pessoa que pegar uma tesoura e meter ali na tomada, vai tomar um belo de um choque, não é? Assim também toda pessoa, quando diz: Senhor, eu preciso do Teu Espírito, também vai ter uma manifestação poderosa do Espírito Santo. Junto com a presença do Espírito vem os dons espirituais: falar em línguas, profetizar, curar os doentes, ter discernimento de espírito, interpretar línguas, e principalmente conhecer Jesus. Toda vez que eu dou essa palavra do enchimento do Espírito Santo, eu me lembro de algumas histórias, a começar a minha história. Quando eu fiz 14 anos, eu já sabia que eu ia ser um pastor, por causa de uma experiência minha com Deus. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu era muito tímido. E eu disse: como é que eu vou ser um pastor se eu não sou poderoso igual esses pastores aí que eu via? Porque tinha dois tipos de pastor poderoso. Tinha o pastor poderoso só assim na aparência, com aquele externo, aquela pose deles lá, mas para mim era maravilhoso aquilo. E tinha os poderosos mesmo, gente cheia do Espírito Santo. Eu olhava para eles e falei: estou perdido. Do jeito que eu sou, como é que... E aí minha mãe me deu um livro. O livro era chamado, ao título, Vidas Poderosas, e contava a experiência de batismo no Espírito Santo de várias pessoas, a começar da Bíblia e na história da igreja. Aí eu li o livro e disse: é isso aqui que eu preciso. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu já tinha Jesus, eu já era convertido, eu era sério, eu era um adolescente sério com Deus, mas faltava fogo. E eu comecei a orar e a buscar, e me falaram assim: todo sábado de manhã tem uma reunião de jovens que o fogo cai lá, é jejum. Eu nunca tinha jejuado na vida. Aí eu fui, sábado de manhã, acho que era 7h30, 7, 8 da manhã.
Aí eu fui em jejum, uma fome da moléstia. Nunca tinha jejuado. O estômago colado aqui nas costas. Uma fome, chega, estava enjoado de fome, sabe como é? Mas fui. Aquela reunião de poder, de fogo. Não tinha mais poder nenhum na reunião, nem fogo nenhum. Nada, estava só assim os irmãos lá. Os irmãos abençoados, mas o que eu queria não estava lá. Mas eu ia todo sábado e comecei. E tinha reuniões de avivamento, eu ia atrás do poder do Espírito Santo. E foi uma jornada de 1 ano e meio, uma luta. Até que um dia eu estava num retiro. E aí, quando eu cheguei nesse tal retiro, lá em Itabuna, saí daqui de Salvador no ônibus, a gente viajou o dia todo, noite toda, sei lá, e cheguei lá estourado e cansado. E aí, quando eu estou na fila da comida, cansado, e até reunião à noite, a primeira reunião, uma pessoa veio e disse: olha, pessoa que me conhecia, tinha vindo da região lá de minha mãe, disse: ó, sua mãe mandou lhe entregar isso aqui, e um pedacinho de papel, que estava escrito assim: não perca nenhuma reunião, nenhum culto, porque naquele que você perder pode estar a sua bênção. Tudo bem, eu sempre fui muito obediente. Aí, culto de noite, estava cansadão. Começou, 8 da noite. Foi até 10h30. E eu lá. Aí o pastor disse lá na frente: vigília. De meia-noite às 3. Meia-noite às 3. E eu aqui: não perca nenhuma reunião, porque na que você perder pode estar a sua bênção. Meia-noite eu estava lá. Aquela reunião, o fogo caiu. O pastor deu uma apelada também, mas isso é outra coisa. O fogo caiu, foi lá uma bênção mesmo. Mas aquele fogo todo é igual uma pedra de gelo ali. E eu falava: Deus, por que eu sou uma pedra de gelo no meio do fogo? Não me falou nada. Eu continuei a pedra de gelo. Fui dormir 3 da manhã. Eu era bem novo, com 16 ou 17 anos, mas eu já era como sou hoje. Quando eu durmo pouco, no outro dia eu não sirvo para nada. Fui dormir 3 da manhã. Só que quando dei 6 horas da manhã, eu acordei assim, ó, tum, forte. Parece que eu tinha tomado um Red Bull. Assim, ligadaço. Estranho, eu estranhei. Gente, era para estar acabado de sono aqui, só dormi 3 horas. Fui, tomei meu café e fui para o local de reunião. E sentei assim na segunda fila. E comecei a orar. E eu, poxa, minha oração está diferente. Estou orando fácil, porque eu já orava e lia a Bíblia, mas era uma luta. Eu estava orando, estava fácil a oração. Eu, que legal. Orando. Aí uma irmã veio para frente, tomou o violão e no microfone disse assim: vamos ficar em pé? Fica em pé e levanta as tuas mãos. Eu sempre fui muito obediente. Quando ela disse: levanta, fica em pé e levanta as mãos, eu fiquei em pé, levantei minhas mãos. Não tinha música nenhuma, não tinha nada. Mas quando eu levantei minhas mãos, eu já era quase desse tamanho, talvez uns 3 centímetros a menos ou 4. Mais magro do que sou, porque agora eu já estou mais cheinho, mais bonitinho. Mas era assim, uma vara de arrancar caju. E imagine eu daquele jeito, com as mãos levantadas. Gente, meu joelho tremia, minha mão também, e eu lá. Fui cheio do Espírito Santo. Não falei em línguas, não falei não. Mas a minha timidez foi embora. Eu falava de Jesus, mas era um esforço. Era uma luta, mas agora eu queria pregar. Então entramos no ônibus no último dia à noite. Entramos no ônibus da igreja. A gente foi fretado, o ônibus só tinha crente, os irmãos, os jovens principalmente, estavam lá. E eu sentado, eu queria falar de Jesus, eu quero pregar. Olha, nunca, não tinha isso, eu não tinha esse negócio de pregar não. Eu falava para uns colegas assim, na maior dificuldade. Um dia eu dei um livro para uma colega. O livro falava, o diabo está solto no planeta Terra. E o pior é que a menina se converteu depois de 1 ano e meio. O evangelho é poderoso. Mas era assim que eu pregava. Mas nesse dia eu queria pregar. Só que era todo mundo crente no ônibus. Acho que já acontece essa história aqui, mas é melhor repetir, não tem nada não. Era todo mundo crente no ônibus. E aí quem é que não é crente? O motorista. Vou lá pregar. Gente, eu nunca iria fazer isso, falar com uma pessoa estranha.
Do jeito que eu era antes, nunca iria, mas eu queria pregar o que eu já sei. Eu chego lá e a turma da igreja estava cantando no ônibus, né? Cantando. Eu falei, eu já sei. Eu chego lá, eu digo para ele assim, boa noite. Aí ele, boa noite. Eu já aqui planejando o diálogo, né? Aí eu vou dizer assim, tá vendo aí como essa turma é feliz? Aí ele vai dizer, é feliz, fica cantando. Aí eu vou dizer para ele assim, pois é, sabe quem dá felicidade? É Jesus que dá felicidade. Planejei, eu vou lá, vai dar certinho, vai ser desse jeito. E eu fui. Boa noite. Aí ele, boa noite. Tá vendo como essa turma aí tá cantando? Ele tô acostumado. Esses jovens são tudo baguncentos assim, a vida toda assim. Tô acostumado. Aí eu voltei e sentei. Não deu certo o meu plano. Gente, não deu certo o meu plano. Mas eu nunca teria ido lá pregar para ele se eu não tivesse cheio do Espírito Santo. Eu não iria. Mudou a minha vida. Tem outra história também, não comigo, com outras pessoas. Tem outra história também, de que a gente estava numa reunião e eu falei essas coisas e depois disse, quem ainda não foi cheio do Espírito Santo? Quem está aí precisando desse consolador que conduz, que ensina, que sustenta a gente? Vem aqui na frente. Aí o pessoal veio, vamos orar. E aí eu disse, quem pede, recebe. Pediu o Espírito Santo, recebe, que é o que está escrito. Jesus fala isso, não é? E aí oramos e um foi cheio, e cada um tem uma reação, né? Um chora, o outro fala em língua, o outro cai, o outro pula, o outro profetiza, o outro canta, o outro diz glória, 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 vai, tem um bocado de jeito, né? Terminou a reunião e fomos embora. Quando é lá para as 10:30 da noite, quando é no outro dia, uma irmã me liga e disse, Carlos, sabe o que aconteceu ontem? Aqueles irmãos que foram lá na frente, você falou que bastava pedir o Espírito Santo, que recebia, que não precisava fazer aquela via crucis que você fez, aquela história de 1 ano e meio, não precisava subir monte, fazer jejum, não, tem que se converter e pedir que Deus dá. Só que depois de tudo, um lá estava chorando, outro falando em línguas e profetizando, etc. Aquela irmã saiu e disse assim, Gleide o nome daquela que estava ligando para mim, Gleide, aconteceu nada comigo, aqui é do mesmo jeito. Aí Gleide disse, mas minha irmã, Carlos disse que não importa se você não sentiu nada, é por fé, agradeça. Mas é difícil, né? Porque está uma pessoa chorando do lado, o outro caiu do outro lado, o outro está profetizando, o outro falando em língua, eu estou aqui, eu recebi. É difícil aceitar isso, mas minha irmã Carlos leu lá, Jesus dizendo, aquele que pede o Espírito, se alguém, um filho pede ao pai uma pedra, o pai dá se um filho pede ao pai um pão, ele dá uma pedra? Se um filho pede ao pai um peixe, ele dá uma cobra, um escorpião? Quanto mais Deus não vos dará o Espírito Santo quando vocês pedem? Está lá escrito. Aí ela, tá bom, Gleide, tá certo, tá bom, mas não estava bom coisa nenhuma. Isso no final da reunião, tá Gleide me contando no outro dia por telefone. Aí ela disse, Carlos, quando deu umas 10:30 da noite, o telefone toca. A irmã ligou para mim, chorando. Eu perguntei, o que foi, minha irmã? Eu estava aqui, peguei minha roupa para passar, para ir trabalhar amanhã de manhã. Quando botei a roupa na tábua de passar, que estou passando, eu comecei a chorar e falar em línguas. Pedi o Espírito Santo. Outra história muito interessante também, foi a história daquela irmã que alguém falou comigo dela. Era uma irmã que morava no interior, estava lá em Salvador. E aí trouxe, olha, ela quer conversar com você, porque está assim os problemas, assim. Blá, blá, blá. Aí veio conversar. Aí ela ouvi, e depois perguntei assim, quanto tempo você tem de convertida? Acho que tinha 5 anos, eu acho. 3, 5, um bocado de tempo já. Eu falei, e você foi batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo com poder na sua vida? Aí ela, não. Aí eu estou aqui, deve ser de uma igreja tradicional.
Uma igreja batista tradicional, uma presbiteriana tradicional. Tu é de que congregação lá? Acho que era Itabuna. Tu é de que congregação lá? Aí ela disse, sou da Assembleia de Deus. Oxe, quantos anos tem na igreja? 5 anos, 3 anos, 5 anos. Assembleia de Deus, e tu não é cheio do Espírito Santo ainda, batizado no Espírito Santo, é uma igreja que crê nisso. Não, eu não sou. Eu falei, por quê? Porque eu sou pecadora, né? Eu falei, não, eu pensei que você era convertida. Mas eu sou. Não, agora está me deixando confuso. Ou você é pecadora, ou você é santa. Porque a Bíblia diz que aquele que é lavado pelo sangue de Jesus é santo. Ah, não, mas todos nós temos pecado, né? É o quê? Tu está adulterando, é? Não! É o que tu está fazendo? Não, é assim, porque a gente não merece. Eu falei, sim, eu sei que a gente não merece. Por causa desse negócio. Eu tenho que merecer. Primeiro eu tenho que subir o monte, primeiro eu tenho que fazer um bocado de jejum, primeiro eu tenho que ser maravilhoso, para depois receber o Espírito Santo. Agora, como é que a pessoa que está com o carro sem combustível pode levar o carro para o posto? Para botar combustível? Aí eu disse para ela, vem cá. Aí abri Atos 2, 38, 39, e diz lá, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tu sabe o que é que significa dom? Aí ela disse, não. Aí eu disse, dom significa presente. Presente a gente recebe por merecimento? Não. A gente recebe porque alguém resolveu dar. Salário a gente recebe por merecimento. Ou pagamento por um trabalho que a gente fez. A gente merece. Trabalhei o mês inteiro, recebo meu salário no final do mês. Mas presente não. Presente é de graça. Presente é porque alguém quis dar para mim um presente. Aqui diz que é o dom do Espírito Santo, é o presente do Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo de presente. Aí ela pergunta, e é? Aí eu falei, é. Vamos pedir esse presente? Aí ela falou, vamos. Eu falei, eu vou te ajudar a orar. Vá, peça aí, Senhor Jesus, eu não mereço, mas eu preciso do Espírito Santo. Aliás, é porque eu não mereço mesmo. É porque eu não estou conseguindo fazer nada. É porque eu estou assim, 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 que eu preciso do Espírito Santo. Me dê o Espírito Santo. Pedi o Espírito Santo. Aí eu disse, agora agradece que você recebeu. Aí a pessoa não agradece. Fábia, me ajude aqui, Fábia. Me ajuda aqui, por favor. Me peça esse copo de água. Pede de novo. Pede de novo. Eu já dei. Agora você, como uma menina educada, bem criada, olha lá, nem viu, ó. Fazendo trabalho de Marta e não viu. Você, como menina educada, depois que você pediu o copo, você faz o quê? Obrigado. Agradece. Muito obrigado, viu? Pela sua performance. Aí eu disse para ela isso, eu dei esse exemplo. Eu estava com o copo na mão, pedi. Eu falei, então agradeça, você já recebeu. Comece a agradecer a Deus aí, vá. Agora fale em voz alta, de maneira que o seu ouvido ouça a sua voz. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é como um rio que jorra do nosso interior. Tem que sair por algum lugar, né? Você sair pelo nariz, tem que sair pela boca, com adoração, com louvor, com ação de graça. Fale, porque a pessoa fica, eu quero o Espírito Santo, e fica assim. Não, agradece. Agradece. Vai, começa a agradecer. E ela começou a agradecer a Deus. A gente colocou a mão sobre ela e ela começou a chorar. Foi cheia do Espírito Santo. Agora o mais bonito é que depois que ela ficou lá chorando, cheia do Espírito Santo, foi uma coisa, aquele dia foi demais mesmo, viu? Aí quando ela terminou tudo, toda melecada lá chorando, aí ela, hoje é meu aniversário. Era aniversário dela. Foi muito bonito aquele dia.
Irmãos, o Espírito Santo é um presente que Deus dá para a gente, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue nada. Mas com o Espírito Santo, ainda vamos ter a luta, ainda vamos ter que optar por andar no Espírito e não na carne, mas é possível, mesmo para o Tomé mais broco que tiver, mesmo para o Filipe mais broco que tiver, mesmo para a Toméa e a Filipa, é para a gente que Jesus deu o Espírito Santo. A gente podia orar, né? Será que tem? Sempre tem na igreja. E isso aqui não é apelo não, tá? A gente está em casa, está com os irmãos. Então aqui não é apelo. Quem quiser, não é não. Isso aqui é uma necessidade. Ninguém na igreja pode viver sem ser cheio do Espírito Santo, sem ter tido essa experiência do poder de Deus. E de vez em quando a gente precisa passar um pente fino, porque tem pessoas que estão aí legais, com muito boa vontade, mas vivendo o evangelho na raça, da sua força humana, na boa vontade somente, o que já é legal, mas não é suficiente. É preciso uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Ontem eu perguntei a Geilson se podia fazer isso, ele disse que sim, estou aqui debaixo de autoridade. Ter esse momento de oração por aqueles entre nós de Rio Real ou daqui que estão precisando dessa experiência poderosa com o Espírito Santo. Alguns que já têm experiência com o Espírito Santo, mas estão aí meio assim, meia boca, pedir mais de Deus. Mas eu estou falando com aqueles que estão precisando dessa primeira experiência do batismo do Espírito Santo, de poder, dos dons espirituais. Poderíamos orar? Eu já sei que toda vez que a gente fala desse assunto, algumas pessoas ainda sentadas já ficam com o coração aí saindo pela boca. Eu já sei porque Deus já vai fazendo isso, tá? Mas é importante a gente ter imposição de mãos, como a Bíblia ensina, né? É importante. Por isso, a gente podia usar esses minutos para orar com imposição de mãos sobre aqueles que precisam ter essa experiência do poder do Espírito Santo.